Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez chegamos aqui até vocês para mais um comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nesse que é o segundo trimestre de 2022, quando nós estamos estudando sobre redescobrindo a missão da família. E hoje nós vamos comentar com vocês, compartilhar a lição de número 13, uma lição bastante importante que fala sobre a família atípica e a inclusão no reino. Tenho o privilégio de ter comigo aqui o pastor Fábio, que é o comentarista dessa lição, e também o irmão Sérgio, que vai colaborar ou corroborar com a lição nesta ocasião. Quero já passar a palavra para os dois, para que eles dêem os cumprimentos aos irmãos. Paz do Senhor, querido professor, paz do Senhor, querido irmão. Mais uma vez agradeço a Deus por esta oportunidade de aqui estar comentando esse tema que é tão atual e pouco conhecido, debatido por nós. Espero que os comentários aqui venham enriquecer e servir de subsídio para que você prepare a sua aula. A paz do Senhor Jesus, meus queridos, a paz a todos aqui da mesa também. Bom, eu louvo a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Deus me concedeu de comentar a respeito desta lição tão importante, e que a partir desses comentários que nós vamos introduzir e a partir dessa lição de número 13, se inicia uma nova etapa em nosso ministério, em nossas igrejas, para que o reino de Deus se estenda ainda mais do que nós temos alcançado através de cada um de nós. Muito bem, queridos. A nossa lição, ela está com o texto-chave registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, o versículo 15, que diz assim: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. A leitura bíblica está registrada em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 27, Lucas, capítulo 7, versículo 38, Lucas 17, 12 e 15, e também João, capítulo 4, versículo 9. Lição muito importante que nós vamos ter no fechamento, no encerramento desse segundo trimestre, falando sobre a família atípica e a inclusão no reino. Nós podemos observar por esses textos que foram escolhidos para estar aqui como leitura bíblica, que o ministério de Jesus, ele foi um ministério de confronto e de inclusão. Muitas pessoas que eram tidas por excluídas, por pessoas não dignas, à época em que Jesus desenvolveu seu ministério aqui na face da terra, foram por ele abraçadas, trazidas para dentro do seu ministério. Jesus tocou em quem não podia tocar, Jesus visitou quem não podia visitar. Jesus, então, ele se permitiu tocar por quem não poderia se permitir tocar, pela figura que era Jesus. E então nós entendemos que o Evangelho, que a Igreja de Jesus Cristo, ela tem um papel de não deixar ninguém à margem, não deixar ninguém de fora. Pelo contrário, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos. E essa lição, ela vem num momento bastante importante da nossa sociedade, e ela vai abordar um assunto que não é teológico, mas é um assunto de suma importância para o nosso dia a dia. E eu quero já aqui passar a abertura dessa lição para o pastor Fábio, que além de ser o comentarista dessa lição, ele vive uma situação que pode muito colaborar com você, professor, no preparo da sua aula. Muito bem, queridos. Na introdução dessa aula, como foi já discorrido durante todo o trimestre, as famílias vêm enfrentando uma série de dificuldades, uma série de problemas que precisam ser vencidos para que a família mantenha a sua identidade, para que a família mantenha a sua estrutura original, daquilo que Deus estabeleceu. E além dos problemas externos que são sofridos e que vêm contra a família, ou que de alguma forma querem interferir as relações e o bom andamento da família, algumas coisas acontecem dentro da família, como por exemplo, como foi já adiantado pelo pastor Paulo, eu vivo uma situação onde Deus
dentre a herança que o Senhor me entregou, né, que a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, e uma parte dessa herança é um dos meus filhos, o filho mais novo, que ele foi diagnosticado com TEA, que é o transtorno do espectro autista. E essa missão que Deus nos confiou, nós recebemos essa notícia há um pouco mais de um ano, né? E a partir daí começamos a nos aprofundar e entender melhor o mundo do autista e como fazer para que o nosso filho possa ser abençoado através de nossas vidas. E esse desafio que surgiu para mim é o desafio que tem surgido em milhões de lares ao redor do mundo. É uma questão bastante trabalhosa, é uma questão que exige dedicação, é uma questão que exige envolvimento, é uma questão que é necessário, de fato, promover o amor que Deus espera de nós dentro da nossa família, sabendo que quando as pessoas recebem a notícia ou percebem alguma coisa, infelizmente, alguns pais não querem acreditar que isso é uma realidade na vida deles, por não esperar esse tipo de situação, ou por não imaginar que isso seria possível. E às vezes, infelizmente, acabam trabalhando a respeito dessa questão de forma tardia, né? E recentemente, numa entrevista com um pastor que trabalha nessa área, que tem um filho autista, ele, falando um pouco mais tecnicamente, ele disse o seguinte, que o ser humano, quando ele nasce, ele possui bilhões e bilhões de neurônios a mais, que o corpo ainda não se adaptou ou vai se adaptar à quantidade de neurônios que foi trazido dentro da criança. Quando a criança passa a utilizar esses neurônios, como por exemplo a mama ou o instinto do choro ou coisas assim, o cérebro começa a ser estimulado e os neurônios que o cérebro não utiliza, eles são descartados. Então, conforme a criança que tem alguma dificuldade, alguma especialidade ou até mesmo grau de autismo, se ela não for estimulada logo na sua tenra idade, no seu nascimento, a sua fase de criança, de bebê, provavelmente por não estimular nesse período crucial, ela pode perder uma quantidade de neurônios que lá na frente pode fazer falta para ela. E pensando nisso, quando nós soubemos e recebemos a notícia, a primeira coisa que nós fizemos, logo após ter a abertura da igreja, passado o período pós-pandemia, que nós tivemos mais contato com a igreja, que o nosso filho, Theo, estaria inserido nesse contexto, além de já ter comentado com todos os parentes, com todos os familiares e com todos que nós conhecíamos, inclusive em redes sociais, nós falamos diretamente com a igreja, para que todos tivessem consciência do que estava acontecendo conosco, o que era o autismo, o que o Theo estava passando naquele momento, para que todos soubessem como lidar e não viesse na sua cabeça algum pensamento ou algum preconceito sem ter algo o bastante claro dentro da concepção do que significa realmente uma criança com autismo, né? Então, as pessoas, ao saberem disso, também já começaram a nos procurar no intuito de tirar dúvidas, e nós podemos auxiliar já muitas pessoas e orientar na medida que a gente conhece, a procurar profissionais adequados, ou até mesmo fazer um né, não que nós somos capazes, mas um pré-diagnóstico de similaridade com o que o Theo apresenta, e muitas famílias foram tranquilizadas, outras tiveram que realmente buscar uma ajuda profissional para saber o que o seu filho tinha, como um TDAH, por exemplo, ou um hiperativismo, ou coisa semelhante, que precisam de um auxílio profissional, como o Theo precisa e nós também precisamos. Então, ter essa capacidade de amar o seu filho é uma recomendação, ou melhor, é uma necessidade que os nossos filhos sempre terão e que nós precisamos desenvolver dia após dia sobre eles. E essa preocupação nesse amar faz com que a gente logo perceba as dificuldades. Para nós, foi, por exemplo,
a gente percebeu alguns distanciamentos de desenvolvimento que o Theo possuiu em relação às nossas outras duas filhas. Embora muita gente diga, não, mas a menina desenvolve mais rápido, a mulher ela se desenvolve melhor, né? O menino acaba sendo um pouco mais atrasado, mas o distanciamento era muito grande. Isso nos fez despertar a procurar uma ajuda médica, uma ajuda profissional. Se nós ficássemos com o receio de que, e será que e se for, não é melhor deixar assim, nós talvez perderíamos o time de abençoar ainda mais a vida do Theo. Ainda que tardiamente pode ser abençoado, sem dúvida, mas talvez o processo seria mais moroso e mais dificultoso para o desenvolvimento do Theo. Então, os pais que recebem às vezes a notícia ou a situação que a realidade que está acontecendo no mundo, de não querer buscar, não querer atender a necessidade do filho ou permitir que isso se atrase, ao invés de ajudar, ele pode trazer muitas dificuldades em relação à vida da criança. Hoje, as empresas estão buscando se adaptar para essa inclusão, o governo tem trabalhado, não só no Brasil, mas no mundo todo, se adaptar para essa nova realidade e fazer essa inclusão. Existem empresas nos Estados Unidos que contratam somente autistas, devido à sua especificidade, a seu olhar periférico, às suas características, e a igreja não pode ser diferente. Nós também precisamos ser inclusivos, como Jesus nos deixou grandes exemplos que nós citamos aqui na introdução da leitura bíblica. Então, irmãos, a abertura, a introdução dessa lição, pastor Fábio falando aí dessa experiência que Deus tem permitido ele viver, ensinando ele e dando a ele ferramentas para auxiliar outras pessoas também. No caso específico do pastor Fábio, o filho dele, o Theo, tem esse TEA, que é o transtorno do espectro autista, mas nós temos diversas outras necessidades na igreja e nas famílias, né, que precisam ser amadas, que precisam ser abraçadas e precisam ser incluídas. E inclusão é muito específico, é muito complexo. E o irmão Sérgio tem algo a nos falar aqui a respeito de inclusão também. Muito interessante a fala do pastor Fábio, porque ele iniciou dizendo que Deus deu a ele uma herança, né? E tem um texto em Êxodo, capítulo 4, versículos 10 e 11, onde nós vemos ali Moisés ele colocando uma série de desculpas para não voltar ao Egito. E no versículo 11 o Senhor responde: quem faz a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Então, muito interessante essa fala do pastor Fábio, porque eu penso que a primeira questão que muitas das vezes nós, enquanto sociedade, quando vemos alguém atípico, né, ou com alguma necessidade especial, nós às vezes fazemos como os discípulos, mas quem pecou? Foi ele? Foi o pai dele? E a igreja, ela precisa, assim como já foi falado aqui pelo pastor Fábio, o governo, empresas estão trabalhando para que haja essa inclusão, a igreja também precisa trabalhar para tal. Porque o que nós vemos dentro do contexto evangélico, na verdade, é uma integração, né? E integração ela é diferente de inclusão. Integração é quando eu permito que a pessoa ela se insira no ambiente que está acontecendo culto, ou uma escola dominical, ou algum evento, e simplesmente isso. Dou atividades à parte, não procuro incluir esta criança ou esta pessoa dentro do contexto do meu culto, da minha igreja, claro, trabalhando a especificidade de cada criança, no caso, de cada adolescente, de cada pai. Então, eu penso que a igreja, ela foi chamada, assim, a exemplo do nosso mestre, para que venha participar da inclusão, venha ser uma igreja inclusiva. Não é um processo tão fácil, não é um processo também que será da noite para o dia, ou seja, é um processo sistemático, é um processo que precisa trabalhar das lideranças
como o pastor Fábio colocou aqui, eu achei fantástico que ele trabalhou a família, trabalhou a igreja que ele está inserido, porque no caso aqui do Theo, quando nós vemos muitas das vezes uma criança com transtorno do aspecto autista, uma criança mal educada, o pai não dá educação, outras, né, necessidades, outras coisas atípicas. E então eu penso que a igreja precisa trabalhar desde a liderança até os membros para que venha essa inclusão acontecer de forma natural e respeitando a tipicidade de todos, né, que chegam ali para o templo, no caso no culto e eventos que acontecem no templo. Importante, meus irmãos, a gente ressaltar aqui que no caso do espectro autista, isso não é considerado, não é diagnosticado como uma doença. É uma necessidade especial, é um desenvolvimento atípico que a criança, o adolescente, a pessoa em si, ela desenvolve e ela tem o tempo, tem o time dela de se socializar, ela tem o tempo dela de se integrar e de se incluir também. Então a igreja ou a família, ela precisa estar bastante instruída, bastante antenada, bastante preocupada em entender qual é o processo, para que não trate isso como uma doença, porque até então, pelo que a gente tem lido, ela não é uma enfermidade, é um desenvolvimento num tempo diferente, né? E aí os pais que têm essa responsabilidade, eles também precisam ter um acompanhamento, porque se a criança, se o filho é um filho atípico, Fábio, o pai também é um pai atípico, que tem que estar entrosado ou inteirado de como agir para que não haja o aumento daqueles números que a gente tem observado, que 80% dos casos em que uma criança apresenta qualquer transtorno, normalmente os pais, infelizmente, abandonam e fica só o peso por sobre os ombros das mães, né? Exatamente, Paulo. Pastor, é interessante que quando nós recebemos a notícia, né, quando o Theo foi diagnosticado, e graças a Deus foi num processo bastante rápido, nós somos encaminhados a uma lista de clínicas terapêuticas, né? E o que me chamou mais atenção foi que, ao chegar nessas clínicas, nós fazemos uma entrevista chamada anamnese, que é onde a psicóloga vai fazer uma série de perguntas relacionadas ao comportamento do Theo e às suas estereotipias. Como é o nosso dia a dia, como o Theo se comporta, para que a partir dali se inicie a tratativa de como as terapias vão ser desenvolvidas em relação às necessidades do Theo. E eu percebia que em algumas clínicas que eu fui para visitar, ver o ambiente, ver a estrutura e ver se era um local adequado e entender como que era a equipe técnica, médica, a psicóloga ela se dirigia mais à Cláudia, minha esposa. E aí eu buscando, fazendo perguntas, ela respondia uma pequena parte e já se direcionava para a mãe, né? E aí ela falou assim, em duas clínicas elas falaram exatamente a mesma coisa, falaram assim, vamos marcar um dia, mãe, para nós conversarmos um pouco melhor e a gente se aprofundar no assunto do Theo, que é o filho de vocês, né? E também já para fazer os primeiros agendamentos de terapia. E eu falei, opa, peraí, por que deixa eu fazer uma pergunta, por que você está me excluindo e está convidando só a Cláudia? Eu sou o pai do Theo, eu sou responsável por ele tanto quanto ela, né? Ela falou assim, me desculpa, né? Ela ficou um pouco sem jeito, falou, me desculpa, porque geralmente os pais não gostam de se envolver com isso. Os pais, eles preferem deixar a cargo das mães. Eu falei, tá, mas o filho é meu. Eu fiz juntamente com ela não fez sozinho. A responsabilidade é minha, né? E aí, então, ela falou assim, então você é uma exceção. Porque o que a gente vive aqui é a mãe carregando esse fardo sozinha. As palavras foram praticamente as mesmas das duas psicólogas que nós tivemos a entrevista. E ali eu já fiquei chocado porque
como é que um marido, um homem, que carrega duas prerrogativas: primeiro, de ser homem, e segundo, de que se casou assumindo uma responsabilidade diante de Deus, diante da sociedade, diante da família, diante de testemunhas, dizendo que era nas suas juras de amor, era na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, e no momento em que mais os seus filhos, que são herança do Senhor para eles, que é a responsabilidade de criar e de atender às necessidades do seu filho, no momento que mais precisa dele, ele se ausenta. No momento que mais precisa dele, que ele precisa mostrar que ele é o homem da casa, que ele é o líder do seu lar, que ele é o sacerdote da sua casa, ele pula fora do barco. Ou seja, se o marido ele não vai embora e deixa a mãe sozinha, divorciada com o filho para cuidar sozinha, mesmo estando em casa, ela continua sozinha. Então, para mim, desculpa o termo pesado, isso é uma grande covardia, em que não existe de fato um amor da parte do marido em relação nem à esposa e nem em relação ao seu próprio filho. E perdoe ser duro, ser pesado, porque essa é a realidade, infelizmente, de muitos lares, porque o pai, o homem não soube ser homem, não soube lidar com a situação, nem ao menos de buscar a Deus uma orientação. A notícia ela é difícil, ela é muito triste, ela realmente nos traz um abalo emocional, psicológico e espiritual, sim. Eu sofri isso, eu senti isso. Deus tratou comigo em relação a isso e tratou com a minha esposa também, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça sequer de eu não atender o que meu filho precisa, porque de fato ele precisa de mim como pai e precisa da minha esposa como mãe. E minha esposa precisa de mim ao seu lado para lhe garantir segurança e firmeza de que, olha, você não está sozinho, estou junto com você, para que ela consiga ter estrutura emocional juntamente comigo e vice-versa. Não, estou com você também, Fábio, sou mãe do Theo. Então existe um companheirismo, uma cumplicidade que cada família precisa ter para que o Theo seja amado como ele deve ser amado, para que as suas necessidades sejam atendidas e que sejam através de nós dois juntos. Nós já falamos um pouquinho, Sérgio, pastor Fábio inclusive já contou a experiência dele em relação ao filho, mas o segundo tópico da nossa lição aqui, ele nos remete à inclusão dos atípicos e volto a dizer, né, a gente está enfatizando um pouco a questão do transtorno do espectro autista, mas não é só essa atipicidade, nós temos muitas outras atipicidades que incorrem na família. Nós temos pessoas com síndrome de Down, nós temos pessoas com surdez, nós temos pessoas com deficiência visual, entre tantas outras atipicidades que pode acontecer e que essas pessoas fazem parte da família, que é o tema que nós estamos estudando nesse trimestre, e que elas precisam ser incluídas, né? E não, como o Sérgio fez muito bem aqui o contraponto, né? Não somente integradas. Elas não precisam só estar perto, mas elas precisam se sentir como parte. E o segundo tópico aqui, Sérgio, ele fala dessa inclusão, primeiro ponto aqui, na família e também em meio aos parentes. Já foi colocado aqui pelo pastor Fábio e a questão do medo, né, da vergonha que muitos desses pais atípicos enfrentam, né? Eu fui pesquisar sobre essa parte da inclusão na família e no meio que muitas dessas crianças convivem, e a maior dificuldade, na maioria das vezes, está nos próprios pais em aceitar, né? E aí surgem aquelas ideias: será que o que vão pensar, né? O que, se eu compartilhar, no caso sendo cristão, eu fiz até uma pesquisa aqui, e alguns pais cristãos, eles levantaram a seguinte hipótese: será que eles vão compartilhar a ideia de que eu não tenho a bênção de Deus? Né? Infelizmente, alguns tratam isso como uma maldição, né? Até sobre essa parte, e bem colocado aqui pelo pastor Fábio, causa-nos uma certa indignação. Eu encontrei um relato de uma pessoa na internet, ela citando a passagem de Levíticos,
sobre uma questão ali da prática do sacerdócio, né? De algumas deficiências físicas que essas pessoas não podiam ter para exercer o sacerdócio, que é um outro contexto, e dizendo que tais pessoas não entrariam no reino de Deus, não poderiam exercer funções na igreja, não poderiam ter sua vida normal, por assim dizer. E aí vem a questão, se não são aceitas, às vezes, no meio que estão, como serão aceitas no próximo tópico, que é na sociedade, que são pessoas que não conhecem. Então, eu penso que o caminho aqui, primeiro, aos pais, por mais que não seja fácil, como bem o pastor Fábio colocou, é aceitar, é encontrar profissionais, as famílias que fazem parte, que estão próximas, dar o suporte necessário, né? E quanto a nós, assim, devemos o quê? Ser transparentes, evitar preconceitos, termos preconceituosos que às vezes surgem no nosso dia a dia, às vezes não são nem termos com maldades, por assim dizer, mas por estarmos inseridos numa cultura que não é inclusiva, né? Muitas das vezes nós agimos como tal. E a Bíblia, ela tem vários exemplos aí, e na própria leitura lá de Levíticos capítulo 19, no versículo 14, diz o que? Não porás tropeço ao cego e não farás palavras de maldição ao surdo. Ou seja, se Deus garante o cuidado a estas pessoas, a família, os parentes, aqueles que estão próximos, também eles têm uma responsabilidade de contribuir para que essas pessoas não encontrem tropeços e para que essas pessoas elas também sejam instruídas e esclarecidas na sociedade que elas farão parte. Aqui nesse segundo tópico, e eu quero já linkar também, Fábio, com o terceiro, né? Porque eu acho que uma coisa leva a outra. Se eu não conseguir incluir um atípico, eu como um pai atípico, não conseguir incluir um filho atípico dentro da minha família, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente parental, como é que eu vou conseguir fazer isso na sociedade, né? Então, assim, é uma escalada, né? São degraus que a gente precisa escalar para conseguir que essa pessoa que tem essa necessidade especial, verdadeiramente, ela se sinta incluída e seja incluída, né? Eu entendo, pastor Paulo, ou Sérgio, que o primeiro passo é os pais entenderem e aceitarem esta missão nobre que Deus nos concedeu. Esse é o primeiro passo. Quando você entende, que você aceita, e você vê que de fato o seu filho, ele precisa ser atendido nas suas necessidades. E ele é uma bênção e não uma maldição. Ele é uma bênção Exato. e não uma maldição, ou seja, que ele é a herança do Senhor para a tua vida. E quando ela vem com uma especialidade, a missão se torna ainda mais nobre, porque exigirá de nós desenvolver o melhor de nós para ele. E aí nós vamos atendê-lo na sua necessidade física, na sua necessidade emocional e na sua necessidade espiritual. E quando a gente ama e a gente atende as pessoas na nossa necessidade como Deus nos amou, né? Deus nos amou atendendo a gente na nossa necessidade. A gente tinha uma necessidade de ser livre do pecado e salvo. Nós estávamos condenados. E aprendendo a amar como Deus nos amou, e aceitando de fato que nosso filho de fato ele é uma bênção, nossas crianças são realmente herança do Senhor, são bênçãos de Deus para nós, automaticamente o restante da família, os parentes, vendo a nossa postura de que o nosso filho não é uma outra coisa senão um ser humano, eles vão ter e adotar o mesmo comportamento que você adota com o seu filho. Eles seguirão um espelho, porque para eles, e agora, como que eu devo me portar? Eu vou imitar os pais. Se o pai é grosseiro, automaticamente, de alguma forma, inconscientemente, alguma grosseria vai ser cometida. Se os pais são omissos, automaticamente os que estão ao redor vão seguir o mesmo caminho de omissão. Com exceção daqueles que já têm um intelecto desenvolvido em relação a essas especialidades, como um professor, um pedagogo, alguém que já recebeu ou vivenciou alguma situação parecida, eles vão praticamente seguir o mesmo caminho dos pais. Aos pais demonstrarem com naturalidade
que são filhos amados como qualquer outro filho, e que é como qualquer outra criança, como qualquer outro adolescente, como qualquer outro jovem, automaticamente essa facilidade em lidar vai ser transmitida às pessoas que estão ao redor. E pluralidade. Exato. Tratar não como deficiência, mas como pluralidade. Como pluralidade, como diversidade, exatamente. E ao ter esse espaço aberto dentro da família, vem a seguinte pergunta: o meu filho, minha criança, minha filha, que ela tem uma especialidade, qual é o lugar dela? A resposta é bem simples: é em todo lugar. Ela pode ir numa festa de crianças? Pode. Ela pode ir para a escola? Não só pode, como deve. Ela pode ir para a igreja? Pode. Ela pode ir num parque de diversões? Pode também. Ela pode ir no shopping? Pode e deve. Quanto mais ambientes diversificados essa criança for exposta, mais a sua vida vai se tornar natural. Agora, se nós a privamos, se nós a guardamos, se nós a escondemos do mundo, ela vai se desenvolver? Não, ela vai continuar escondida, ela não vai se desenvolver em nada. Nós vimos a história de uma menina, ela se chama Hadassah, mesmo nome bíblico, né? Da rainha Esther. Né? E essa jovem, ela foi retratada num musical, né, numa peça teatral, e ela foi diagnosticada com autismo no período do nazismo, o período do Holocausto, onde os judeus foram massacrados. E essa jovem, ela, primeiro, que ela aprendeu de forma autodidata a falar em 3 idiomas diferentes, isso naquela época. Ela não tinha uma visão medicinal do que nós temos hoje, a respeito, diagnosticada hoje. Naquela época eram feitos experimentos com choques e outros tratamentos bizarros, né? A sua família a poupou desse tipo de tratamento e ela acabou se tornando uma escritora muito conhecida na Alemanha. Inclusive, a história retrata sobre ela e ela se desenvolveu como uma pessoa normal. É claro que, como você bem disse algumas vezes, o tempo de desenvolvimento de uma pessoa que tem essas especificidades, ela é diferente. Elas são atípicas, elas não são típicas. Por que ela é atípica? Porque o desenvolvimento dela é atípico, é diferente do desenvolvimento de outras crianças típicas, né? E aí a pergunta é, aonde que é o lugar de uma pessoa, de uma criança, de alguém atípico? É em qualquer lugar. E isso precisa estar claro. Inclusive, principalmente, na cabeça dos pais, que é quem vai direcionar, quem vai conduzir, porque os filhos dependem exclusivamente de nós pais, para que seja encaminhado dessa maneira. Muito bem, então, dentro dessa resposta que o Fábio coloca, onde é o lugar de uma pessoa atípica, ele responde que é em todo lugar. Todo lugar. Se é em todo lugar, inclusive na igreja, que é o último tópico aqui da nossa lição. E aí a pergunta que a gente faz a você, professor, que está preparando a sua aula, que é muito importante esse aluno, faço aqui a nossa bancada também. A igreja está preparada, a igreja está se preparando. Como é que a igreja está enfrentando essa situação? Até porque, só para falar dessa questão do espectro autista, algumas pesquisas dizem que nos Estados Unidos, de 2020 a 2021, teve um acréscimo de 22% eu não vou dizer que aumentou a quantidade de pessoas, mas pelo menos os diagnósticos aumentaram. Isso quer dizer que isso está mais latente, está mais claro, está mais palpável aos nossos olhos, né? E o que é que a igreja fez, está fazendo e pode fazer, Sérgio, para que a gente abrace essas pessoas que são atípicas, que são pessoas, e o Fábio disse aqui que não são outra coisa, né? São pessoas, e são pessoas que têm alma e precisam de conhecer o amor de Deus e serem salvas. Para responder essa pergunta que foi colocada, eu quero ler um texto aqui de Mateus, capítulo 18, versículo 14, que diz assim: do mesmo modo, não é da vontade de vosso Pai, que está no céu,
que um destes pequeninos pereça. Para responder essa pergunta, eu queria só trazer um dado aqui de uma pesquisa, de um censo, que foi feito em 2010. Esse censo aponta que 23, na época, esse número deve ter aumentado, né? 23,9% da população possuía algum tipo de deficiência. E aí ele divide. Foi feito recentemente um censo dentro das igrejas evangélicas, né? E foi constatado que apenas 1% das igrejas evangélicas no Brasil, apenas 1% são pessoas com alguma necessidade especial ou com alguma deficiência. Ou seja, 22% aonde estão. Então a igreja, ela vem sim se engajando. Nós vemos aí algumas igrejas com ministério de Libras, igrejas hoje se preparando para receber pessoas autistas, com Down e outras necessidades aí especiais. Porém, eu penso que a igreja, ela pode e precisa fazer muito mais, né? Eu penso assim, pastor Paulinho e pastor Fábio, acho que o pastor Fábio pode até nos dar um parecer melhor e maior, é que a igreja muitas das vezes ela confunde acessibilidade com inclusão, né? Dar acesso a uma pessoa com uma deficiência não quer dizer que está havendo uma inclusão, volto a dizer isso. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa com uma síndrome de Down, eu vou ensinar o plano de redenção, né? E eu dou um desenho para ela pintar, porque ela não consegue ficar muito tempo fixa na fala. Não está havendo ali uma inclusão. Está havendo ali uma integração, uma acessibilidade. A inclusão é, a mesma mensagem, claro, respeitando o desenvolvimento, o tempo, mas de forma que essa pessoa, esta criança, participe ali do culto, participe ali da contação de história, ou participe do evento que está acontecendo, né? E eu penso que isso passa muito pela capacitação de nós que estamos aí no ensino, das lideranças, como o irmão Fábio bem colocou, que às vezes aquele pai, aquela pessoa que já é da área da educação, que é pedagogo, sabe lidar diferente daquele que às vezes não está inserido neste meio. E aí eu penso que a igreja ela precisa preparar os seus membros, preparar suas lideranças para que possam recepcionar a acessibilidade e incluir essas pessoas nos seus eventos, nos seus cultos. Não é uma tarefa tão fácil e tão simples. Não temos aqui, e não estamos aqui para dar uma fórmula mágica, até porque não existe, né? Como o pastor Paulinho bem colocou aqui, eu acho que é um assunto que deveria ser debatido mais vezes, constantemente, para que quem sabe a igreja possa fazer como Jesus. E é interessante, pastor Paulinho, que quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus foi extremamente inclusivo, né, pastor Fábio? Mas os seus discípulos não. Os discípulos tiveram dificuldade de entender que o evangelho não era só em Jerusalém, era para samaritanos, era até os confins da terra. Então, veja que essa dificuldade é a nossa também, né? Nós compartilhamos dessa dificuldade também. Na realidade, Sérgio, é que infelizmente a gente é cheio de pré-conceitos, né? A gente tem alguns conceitos pré-estabelecidos e a gente às vezes quer guardar o evangelho só para nós dentro de uma caixinha. Eu acho muito interessante, falando em quebra de paradigmas dos discípulos de Jesus, o fato de Jesus ter ordenado a Pedro ir na casa de Cornélio. Porque se vai qualquer um dos outros discípulos, o próprio Pedro teria cortado ali pela intempestividade dele, o Pedro teria proibido aquele negócio de caminhar. Disciplina. Então, Deus ele foi muito, como sempre é, né, muito sábio em mandar justo o Pedro ali na casa do Cornélio para quebrar aquela resistência quanto aos gentios. Mas falando ainda de como a igreja se preparar para essa inclusão, eu creio que o pastor Fábio pode até dizer, ele já disse em parte,
o que é que ele está fazendo na congregação onde ele atua, porque ele vive uma necessidade especial, uma tipicidade, e ele pode aí dar para você, professor, para nós, de forma geral, um panorama, um parecer de o que é que pode ser feito. Eu penso que a gente tem feito muito pouco, mas podemos fazer bem mais do que temos feito em relação a essas inclusões. Bom, uma ação que eu até mencionei aqui de 2 Samuel 9, 7 e 13, né? Muito embora seja discutível a intenção de Davi, né? Porque Davi, ele traz Mefibosete de volta à casa do rei, o faz assentar à mesa, devolve todas as suas terras e faz ele se sentir incluído novamente na família real, né? Mefibosete estava esquecido. Por quê? Na visão daquele povo, na visão daquele mundo, ele era uma pessoa inútil. Ele não tinha nada para oferecer. Sim. Né? Então, o que é inútil, as pessoas acabam descartando, né? E, na verdade, nós precisamos ser capazes de amar as pessoas na sua própria inutilidade. Não porque eles têm alguma coisa para nos oferecer. Se o amor ele não busca o seu próprio interesse, então eu não preciso amar só aqueles não precisa que... de contrapartida. Não precisa de contrapartida, exatamente. Então, embora Davi tivesse uma contrapartida, porque ele precisava ter a família de Saul junto dele, porque ele estava na terra de Saul, em Jerusalém, né? Então ele já tinha o povo do norte, já tinha o povo do sul, ele precisava de Jerusalém do seu lado. Como é que eu vou fazer isso? Traz Mefibosete para a mesa, para falar, estou abençoando sua família também. Mas de qualquer forma, eu quero falar sobre a atitude dele, a ação dele. A ação em si foi de inclusão. Não, mas ele é um inútil. Ele vai ficar com a gente na mesa? Não, sim, porque ele faz parte do todo. Do todo. Ele, inclusive, é filho de alguém que eu amei, que foi seu pai Jonatas. Se eu amo, precisa fazer parte do meu círculo, precisa fazer parte da minha vida. Então, a inclusão é justamente você fazer com que essas pessoas, que ainda que as outras não se relacionam por não saber, e o não saber causa um medo, um distanciamento, então, às vezes, para não errar, prefere se afastar. Então, a melhor atitude, na verdade, é ir adiante, para fazer com que essa pessoa participe, ela faça parte, ela se sinta parte, ela se sinta incluída. Então, Davi teve a melhor das atitudes, julgando só a sua ação, foi de incluí-lo, de fazê-lo fazer parte, independente da sua suposta inutilidade, só porque ele não tinha isso na visão deles, né? Porque a gente vê hoje em dia pessoas que, às vezes, sem as duas pernas, produz muito mais do que, às vezes, de quem tem as duas, né? Então, a questão da inutilidade é muito subjetiva, principalmente naquela época. E ao trazer essa inclusão, né, e nos remetemos, por exemplo, a outro aspecto da educação, onde hoje já existe uma lei no Brasil em que, dado o diagnóstico da necessidade de uma criança atípica, ela, por lei, é garantida de que ela pode apresentar esse laudo diante da diretora da escola e eles são obrigados a contratar um auxiliar para auxiliá-lo nessa inclusão na educação. Quando nós vamos para a igreja, nós precisamos seguir os mesmos princípios que já estão sendo apresentados biblicamente e na sociedade. Nós precisamos fomentar meios para que esta criança atípica acompanhe as típicas. Ela vai ter um processo de desenvolvimento um pouco diferente, mas ela tem a capacidade tanto quanto de se desenvolver, talvez num tempo diferente. E para isso, bom, a adaptação dentro da igreja local, ela precisa ser realizada. Ela precisa ser realizada uma adaptação de acessibilidade também, que a acessibilidade, embora não seja a inclusão em si, mas ela participa, né? Ela precisa ter a integração. E como é que se inicia uma integração? Ela pode ser faseada, né? Então, uma criança atípica, ou uma criança com autismo, ou alguma coisa nesse sentido, ela precisa ter ferramentas que a torne incluída, né, naquele ambiente. O autismo, especificamente, uma criança ela tem, dentro das suas estereotipias, algumas dificuldades em relação à luz, em relação
A luz, a falta de luz, então, também é uma especificidade, uma estereotipia. Então, se falta luz e tem barulho, lhe causa um medo absurdo, que dá vontade de sair correndo, de fugir, né? Muito barulho, muita coisa também. Então, ela precisa ir sendo ambientalizada de forma faseada. Então, se ela vai fazer parte de uma escola bíblica dominical, onde tem muitas crianças e muitos brinquedos e muitas coisas que transmite muita informação, não vai funcionar logo de início para ela. Ela vai mais querer ir embora do que ficar lá. Então, primeiro, se habituar aos horários. É 9 horas a escola dominical? 9 horas, então a gente tem que estar lá com o nosso filho, com a nossa filha, etc. Chegando no mesmo horário, vai ficar numa sala à parte. E nessa sala à parte, ela vai ter alguém que vai ministrar para ela, de acordo com a didática necessária, e aí precisa ser desenvolvido, e por isso que precisa ter uma parceria muito grande com os pais, porque os pais já sabem como é que é feita a comunicação com o filho. Por exemplo, o Theo, embora ele não seja um autista não verbal, ele ainda não desenvolveu a fala, né? Então existem autistas não verbais, que eles não vão falar. Mas existem aqueles que demoram, eles têm um atraso na fala. E existem os autistas que falam normalmente, que não tiveram, ou não têm, ou não vão ter nenhuma dificuldade com a fala. E aí, o pai e a mãe sabem como se comunicar. O Theo, ele desenvolveu algumas formas de comunicar. Então, quando ele quer alguma coisa, no começo, como ele não sabe falar, ele ia e apontava. Enquanto você não autorizava, ele não pegava, né? Ou ele pegava você pela mão e te levava até onde ele queria, né? E agora ele pede água, agora ele aponta o que ele quer, agora ele se manifesta nos seus desejos de certa forma, ainda não desenvolveu a fala, mas ele está desenvolvendo uma comunicação. Quando eu vou chegar para a professora de escola dominical, eu vou falar para ela, como é que o Theo se comunica? Né? Ele vai apontar, ele vai fechar os olhos quando está com medo, ou ele vai te pegar pela mão e te mostrar alguma coisa. Essa forma de interação, de parceria que a família cria com a professora é importantíssimo para que ela também saiba lidar com essa situação. Bom, além dessa parceria, existem N cursos, existem blogueiros, existem youtubers, existem pastores, inclusive, que fazem palestras, que dão cursos de integração e inclusão na igreja. É possível hoje, com muita tranquilidade, buscar um aprendizado, uma capacitação, um aperfeiçoamento nessa área, para que essa criança, para que essa pessoa com alguma especialidade consiga ser incluída. É necessário, claro, que seja de forma faseada, que seja de forma participativa e que seja feita numa parceria. E com isso, sem dúvida, se tornará, tirarão-se as dificuldades e barreiras, embora seja trabalhoso, e a palavra difícil não vai mais existir no vocabulário, porque, embora trabalhoso, não é uma coisa difícil de acontecer. Difícil é quando você não tem recurso, difícil é quando você não vê possibilidade, difícil é quando você não enxerga maneiras disso acontecer. E mesmo sendo difícil, que a gente não consegue, a gente tem um Deus que a gente ora e Ele faz o milagre acontecer. Então, como isso pode acontecer dentro da igreja? O procedimento da inclusão, ele precisa e deve ser faseado e se construindo parcerias. Com isso, eu vou incluir a criança dentro de um culto. Se você colocar de imediato, ele vai ver tanto equipamento de som, tanto instrumento, que ele vai ficar tão maravilhado que ele não vê isso dentro de casa, que ele vai querer conhecer tudo. Né? O autista, ele é assim, ele quer conhecer, ele quer tocar, ele quer desbravar, ele quer construir, ele quer conhecer, então ele vai querer mexer em tudo. Mas se ele vai lá e fica 10 minutos, começa a se ambientar, você pega um instrumento, coloca na mão dele, sob sua supervisão, obviamente, ele vai tocar, ele vai descobrir, para ele vai deixar de ser novidade. E quando ele vê novamente, não, aquilo ali eu já conheço, né? Não tem mais nada aqui para eu descobrir. O som já começa a se ambientalizar na sua mente, nos seus ouvidos. Então, de forma muito faseada. O retrocesso pode acontecer, isso é algo bastante importante. O retrocesso pode acontecer com uma pessoa assim? Pode. Você tem que estar preparado para dar um step back, um passo atrás. E aí, dá um passo atrás, depois mais 2 para frente, porque é um processo de aprendizado.
Eu mesmo não aprendo tudo da primeira vez. Às vezes eu preciso ler, reler novamente, fazer uma vez, testar de novo, deu certo. Então, o autista o autista não é diferente. Você vai ensinar uma vez, vai ensinar duas, vai fazer junto, vai testar, aí na segunda vai errar, volta de novo, ensina, como qualquer ser humano, né? Então, é necessário passar por uma fase de aprendizado constante e às vezes ter alguns retrocessos, mas para a gente avançar depois com muita paciência. Maravilha, meus irmãos. Nós estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, dessa aula, falando desse assunto tão importante da família atípica, as suas necessidades e a sua inclusão. Quero agradecer aqui ao pastor Fábio, ao irmão Sérgio, pela presença nesse compartilhamento de subsídio, pedir a eles que façam aqui as considerações finais e orar ao Senhor para que você, professor, consiga desenvolver sua aula, despertando, em primeiro lugar, nas famílias e, em segundo lugar, em você também e nos seus pares, o interesse por este assunto, que é de suma importância para nós nesses dias que nós estamos vivendo, e é um assunto que precisa ser mais avaliado, mais debatido e ser levado à frente. Então, irmão Sérgio, pastor Fábio, com a palavra. Como conclusão, queria que você, professor, levasse ao seu aluno a ideia de que as deficiências, as atipicidades fazem parte da vida de qualquer pessoa, faz parte do nosso dia a dia. Como seres humanos estamos sujeitos a isso, né? Como foi bem colocado aqui pelo pastor Fábio, pelo pastor Paulinho. E uma coisa interessante, que nós possamos, enquanto professores, ensinar e conscientizar os nossos alunos e nos conscientizar de que estas pessoas atípicas, elas não são perdas, elas não são deficientes, mas elas fazem parte da pluralidade, ou seja, da diversidade. Deus nos criou individualmente, cada um com a sua especificidade. Então esse é o meu desejo, e que possamos fazer como Jesus, incluir e ser inclusivos no nosso dia a dia com estas pessoas quando adentrarem no templo, ou quando nós encontrarmos no nosso trabalho, no ponto de ônibus, no dia a dia como um todo. Que Deus abençoe. Quero agradecer imensamente a Deus por esta riquíssima oportunidade. O ano passado, quando eu conversei com o pastor Paulo e me foi feito o convite para escrever essa revista, ao orar a Deus e pensar nos temas, Paulo, me veio ao coração incluir esse tema específico. E quando eu elaborei todos os temas e foram apresentados, eu chamei minha esposa e disse: amor, Deus, o ministério, o CAPED, nos deu uma grandíssima oportunidade de nós, de certa forma, termos nas nossas mãos uma maneira abençoadora de alcançar as famílias, inclusive na situação em que nós iniciamos o que estamos vivendo, que é sobre ser pais atípicos. Quando eu mostrei a lista de temas para ela e ela olhou o último tema, que era sobre família atípica, nós nos emocionamos. Ela começou a chorar, eu também, pelo que Deus estava nos proporcionando de poder também nos abençoar e abençoar tantas outras famílias em cada área que foi apresentada, inclusive esta. Então, louvo a Deus por esta maravilhosa oportunidade, louvo a Deus pelo Ministério de Santo André, pelo CAPED, pastor Paulo, toda a equipe, coordenação, os professores, você que está aí, professor, porque, de fato, isto é uma preciosidade. É uma porta que Deus abriu para nós entrarmos por ela e que nós possamos aproveitar cada oportunidade que Deus está nos dando em abençoar a família em todos esses aspectos que Deus nos guiou. Gostaria também, a aula já se encerrou, esse subsídio, mas eu gostaria de me colocar à disposição de vocês, caso vocês precisem de alguma informação, alguma orientação ou algum auxílio. Eu e minha esposa estamos à disposição de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos.
E para a gente fechar, antes de fazermos uma oração de encerramento desse bate-papo, lembrarmos que, acima de tudo, o amor de Deus é quem nos fará compreender, incluir, aceitar e ensinar outras pessoas. Que Deus ele nos envolva cada dia mais no seu grande, excelso e eterno amor. E que você possa preparar uma excelente aula e compartilhar com a sua classe este assunto de suma importância para todos nós. Que Deus em Cristo, Ele te abençoe rica e poderosamente. E eu vou pedir aqui ao irmão Sérgio para fazer esta oração de encerramento. Pai, nós agradecemos ao Senhor por Sim, esta Deus. oportunidade de discutirmos ideias, porque é na discussão que crescemos, é na discussão que aprendemos, ó Pai. Sim. Que o Senhor possa abençoar este professor, que o Senhor possa dar direção. Se por um acaso, Pai, algum desses professores esteja passando ou recentemente descobriu que é um pai atípico, que o Senhor possa dar o direcionamento que por misericórdia o Senhor tem dado ao pastor Fábio. Que o Senhor possa dar compreensão, que o Senhor possa encher o coração dele de amor. Encher o nosso coração de amor ao nosso próximo também. Eu peço que o Teu Espírito trabalhe no coração de cada professor, de cada aluno, usando as nossas palavras, que são tão pequenas, mas que na mão do Senhor se tornarão grandes, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu peço e agradeço. Amém.